Gente, eu quero começar com um quadro que a gente está trazendo do nosso Até Quinta, lá da Igreja Cristo é Resposta. E eles têm que contar o testemunho deles em 1 minuto. Porque imagina, por exemplo, a tia Eunice contando testemunho de 60 anos aqui. A gente ia precisar de uma série de podcasts. Vamos falar a verdade, tia? De 80, né? De 80 anos, 60 é só de ministério, né? Só de conversão. Então eu vou deixar 1 minuto para vocês darem um testemunho antes e depois de Cristo. Eu gosto muito daquele texto que fala que Jesus ele fala que o testemunho dele é relevante porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. E o testemunho interessante é aquele que a gente fala do antes, mas fala do depois, né? Tem gente que para no antes, né? E aí vocês terão enormes 1 minuto para falar um pouquinho do testemunho de vocês, de conversão e de vida com Cristo. Quero começar com o Caio, que deve ser o mais treinado aí. Caião, 1 minuto para você na tela. Conta aí. Cara, eu comecei a minha vida no cristianismo, eu fui com 6 anos de idade, com a minha avó, para Cristo é a Resposta. Ali eu cresci, ali eu tive toda a minha base do evangelho, com o pastor Natalino, com o pastor Luizão, que está aqui na minha frente, que cuidou bastante de mim, mas a gente vai falar isso ali mais para frente, a resenha vai ser mais para frente, né? Mas eu considero que minha verdadeira conversão foi em julho de 2009, quando eu estava passando por um processo bem desviado, mais lá do que cá dentro da igreja, e o Adam tem uma grande parte nesse meu testemunho de conversão, porque ele que pegou e ficou comigo, morou comigo praticamente 1 mês para trazer eu de volta para o evangelho, e de lá para cá, graças a Deus, eu nunca mais me desviei, e sempre por onde eu passo, eu honro a vida dele, honro a vida dos pastores que tiveram na minha vida, o pastor Natalino, o tio Luizão que está aqui na minha frente. Ele é pastor Luizão, mas para mim vai ser sempre tio Luizão, né? Sempre foi um paizão para mim. E é isso. O restante a gente vai contando aí no decorrer. Que isso, só faltou 1 segundo ainda. Glória a Deus, Jesus Caião. pode. Mantenha a fé, Jesus pode. Caião cresceu junto comigo e depois a gente foi se encontrar na igreja, né? E esse tempo aí que ele tava mais pra lá do que pra cá, a tia Célia me contratou de pitbull, lembra? Exatamente, cara. Teve uma vez que a tia Célia foi viajar pro retiro de casais. E aí me deixou de cão de guarda do Caio. Eu e o Davi. E aí dormiu o Caio e o Luizinho. Aí fomos dormir lá pra cuidar deles. Acabou o culto, tia Eunice. A gente, vambora, vamos pra casa do Caio. Chegamos na casa do Caio. Eu fui de um jeito, o Caio e o Luizinho do outro. Eles não foram. Fugiram. Tava eu e o Davi na casa dele e ele não tava com o Luizinho. Fugiu de casa com a gente lá. A gente tava na bênção. A bênção invertida. Eles indo no Egito. A gente teve que resgatar, que nem Abraão que fez com Ló. Agora vamos lá. 1 minuto pro pastor Luizão contar o testemunho. Pastor, conta aí pra gente. Amém. Bom, eu me converti bem novo, né? Com 15 anos. Da Vila Cascatinha. Conheci Jesus aqui em São Vicente, né? E foi tão interessante que havia um vazio muito grande no meu coração. Eu tenho um amigo que falou de Jesus. E eu fui à igreja e ali eu entendi que o que eu precisava para preencher o vazio do meu coração chamava-se Jesus. E ele entrou e mudou toda a minha história. Interessante, foi algo instantâneo. Transformação total. Me converti no domingo, na segunda-feira de manhã o mundo estava diferente, né? O dia estava diferente, o ônibus que eu pegava para trabalhar estava diferente, as pessoas eram as mesmas pessoas, né? Mas na verdade eu estava diferente. Então Jesus ele mudou a minha história. E de lá para cá, desde 1981, eu tenho servido esse Deus e tem valido a pena. Glória a Deus. Eles estão muito treinados, gente. Lá na Até Quinta tem gente que tá contando, aí acaba o tempo e todo mundo bate palma, velho. É que você pressionou muito a gente antes de começar, né? É verdade. Falei pra eles aqui, tem um botão aqui, ó. E se eu apertar, dá choquinho neles. Então, quando eles estão falando demais, eu dou uma choquinho aqui. Tia Eunice, a senhora tem 1h15 pra contar o testemunho da senhora. Tô brincando. 1 minuto. 1 minuto. E eu, Caio e o pastor Luizão vão ficar assim, ó. Quando der 1 minuto, deu. Tá bom? Com vocês, tia Eunice, por favor. Conta aí. Bom, eu nasci no lar cristão, meu pai era pastor e até a minha adolescência foi tudo bem, mas quando eu nunca pertenci ao mundo, nas coisas do mundo, porque como eu fui criada na igreja, eu sempre conservei, né? E quando eu estava quase sendo jovem, eu entrei numa depressão muito grande
e eu tinha desejo de suicídio e essas coisas todas. Eu estava no fundo do poço e no meio de tudo isso fui convidada para aceitar a Jesus numa reunião de oração. Eu aceitei a Jesus e a minha vida mudou completamente. E hoje eu posso, imagine só, se eu tivesse me suicidado, não teria hoje a bênção que temos, né, de ser mãe do pastor Natalino, do pastor Israel, da Rosana. Então, glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus.